Pai do Senhor Jesus, igreja, Pai do Senhor Jesus a todos, né? Estou aqui nesse vídeo, né, para testemunhar, né, um fato, né, um testemunho que aconteceu por volta de uns... Foi essa semana mesmo que aconteceu um testemunho muito forte, igreja, muito forte, né? Para a honra e glória de Deus, né? Não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus, né? Eu quero contar esse testemunho. E glória a Deus, né? Desde quando eu conheci, né, o apóstolo Moisés, né, da Igreja Santidade ao Caminho, né, eu tenho tido experiência forte com Deus, né? Tenho sentido a presença de Deus, que era uma coisa que a gente já fazia muito tempo que eu não sentia, né? E glória a Deus pela vida dele, né? Por isso que ele é o anjo da igreja, né? Que Deus colocou aí, né? E tem muitos que não deu crédito, né? Glória a Deus, né? Mas ainda tem pessoas, né? Que tá aí, né? Vivendo coisas surpreendentes, sobrenatural, né? E eu sou uma dessa pessoa, amém, igreja? E antes de eu contar meu testemunho, eu quero mostrar, né? Eu não tô aqui para imitar o homem, né? Mas a Cristo, né? Glória a Deus, né? Porque é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né, igreja? Eu fiz até um cantinho, né? Os irmãos verem aqui, ó. Esse é o meu cantinho, né? O meu cantinho de oração, glória a Deus, né? Igreja, esse é o meu cantinho de oração, né? Que eu senti no meu coração, né? A partir de Deus, né? Eu vi o apóstolo fazendo, eu olhei assim e falei, meu Deus, eu vou fazer também, meu Deus. E desde depois que eu fiz esse cantinho, né? Imitei o apóstolo, né? Entendeu? Não querendo imitar o homem, mas a Deus, né? Entendeu? Ele é como se fosse um espelho, né? Que a gente se espelha, né? E depois que eu fiz esse cantinho, igreja, para buscar o Senhor, e já faz uma semana, se eu não faz a memória, eu já estava buscando de outro jeito, né? Na cama, né? Mas eu senti fazer a mesma coisa que o apóstolo fez. E aconteceu algo surpreendente, né? Esses dias, né? Comigo, né? Que eu até mandei um áudio pro apóstolo para tirar uma dúvida, né? E ele falou que foi em espírito, né? Foi em espírito isso que aconteceu, né? E o testemunho que eu quero contar para os irmãos é esse, né? Que eu tava orando, eu tava aqui orando no meu canto, eu tava orando por todo mundo, né? Aí eu orei pela vida do meu irmão, né? O mais velho, que pra quem não conhece ele é usuário de droga, né? Ele passa por momentos difíceis lá dentro, né? Naquela casa que ele mora, né? Porque toda noite abre-se um portal no mundo espiritual lá. Eu sei disso. Abre-se um portal no mundo espiritual lá e ele começa a gritar, como se tivesse uma pessoa batendo nele, né? Mas é um mundo espiritual, né? Eu sei disso, né? Eu tava lá, presenciei e vi, né? Não foi uma vez, não. E nesse dia eu tava orando pela vida dele. Eu tava até falando para Deus mandar um anjo lá, né? E o que eu sei, igreja, é que eu orei pela vida dele. Orei por todo mundo e de repente eu fui dormir, né? Quando eu fui dormir, igreja, eu até contei pro apóstolo. Eu não sei se eu tava em espírito ou em sonho. Mas o apóstolo, que tem muito discernimento de espírito, ele falou que estava em espírito. E eu tenho certeza que foi em espírito, igreja. Porque eu me via lá na casa dele, eu estava dormindo. É como eu tivesse ido em espírito lá. E quando eu me vi em espírito lá, eu me via andando pela casa. Eu via os detalhes tudo. Eu via a luz apagada, porque a luz na casa dele não é acesa, é apagado. Eu via as luzes apagadas. E eu via tudo, a cama. E de repente comecei a orar, falar para Deus assim: Senhor, em nome de Jesus, que todo mal que tiver nessa casa seja repreendido agora, em nome de Jesus. Eu comecei a repreender todo mal dentro daquela casa, sabe, igreja? E eu estava em espírito, repreendendo aquele mal. Então o meu espírito estava em guerra naquele lugar, né? E eu ficava maravilhado, né? Comecei a repreender. De repente o meu irmão levantou na cama assim, né? Na hora eu peguei assim, acalmei ele, falei para ele: calma, é eu que tô aqui. Que era o irmão dele, né? Que eu tô orando. Aí ele foi lá, ficou meio assustado assim, sabe? Sem entender o que tá acontecendo. Aí ele voltou a deitar. Aí eu continuei orando. E quando eu virei assim, pro lado do banheiro, eu vi um espírito da imagem dele, né? Mas era o inimigo. Aí eu cheguei assim, sabe? Repreendendo, né? Aí eu virei as costas, continuei a mesma oração. Aí teve uma parte assim, eu não sei, foi algo automático. É como que eu tava no espírito, eu sentia onde que as coisas ruins estavam. Aí de repente alguma coisa falou assim:
em nome de Jesus, o mal que está lá do outro lado, na casa do meu outro irmão, venha aqui agora e seja todo mundo amarrado e volte para o abismo, que é o seu lugar. Meu Deus, igreja. E foi uma experiência que aconteceu comigo, que eu fiquei maravilhado, igreja. Nunca aconteceu isso comigo. Então, eu estou contando esse testemunho, igreja, para você que não acredita, né? Para você que duvida no servo de Deus, né? Entendeu? Você que duvida, que você que não acredita, né? Faz prova com Deus, né? A gente tem que fazer prova com Deus, né? Faz prova com Deus. Será que esse homem é de Deus? Será que essa mulher é de Deus? Faz prova com Deus, né? Antes de julgar, antes de criticar, antes de falar que não é de Deus, faz prova com Deus, né? Graças a Deus que eu não precisei fazer prova. Deus mesmo foi lá e mostrou, né? Eis aí o meu anjo na igreja, né? Eis aí o meu servo, né? Entendeu? Porque Deus, ele trabalha no coração daquele que abre o coração para você, entendeu, igreja? E eu, pela misericórdia de Deus, né, eu tô abrindo meu coração mais e mais para Deus, né? Como muitos aí, né, que através do apóstolo Moisés foi alcançado. Tem muitos aí que foi arrebatado ao inferno, né? Viu coisas abomináveis. Tem pessoas que foi arrebatadas ao céu. Eu ainda não tive esse privilégio, porque eu sei porque ainda não fui arrebatado ainda, porque eu não tô pronto. Jesus já falou para mim que eu não estava pronto, né? Então, quando for chegar a hora, vai acontecer, entendeu, igreja? Mas quando for julgar um servo de Deus, consulta a Deus primeiro. Fala se esse homem é de Deus ou não. Consulta a Deus. Peça a Deus, entendeu, igreja? Então, depois que eu conheci esse ministério, essa igreja, né? Uma igreja séria, uma igreja que se preocupa com as almas, que foi um ponto que Deus mostrou para mim. Então, igreja, a minha vida tem sido diferente, né? Minha visão tem sido diferente, as orações, tudo mudou, entendeu? Eu tive 3 sonhos com o apóstolo Moisés, né? E um desses sonhos, eu via ele como um anjo. E foi assim que ele contou o testemunho dele, né? Que o anjo, quando ele foi arrebatado, o anjo falou para ele: você será um anjo da igreja, entendeu? Então Deus mostrou como ele mostrou para mim assim: olha aí o anjo da igreja. Deus mostrou que ele é o anjo da igreja. Amém, igreja? Então é esse testemunho que eu quero contar para os irmãos, igreja. E esse testemunho eu conto tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz.